Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Estamos aqui para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Hoje nós temos uma presença especial, nosso querido amigo aqui, Hélder Queiroz Pinto, professor aqui do Instituto de Economia, especialista aqui num tema que está preocupando não só o Brasil, mas o mundo enormemente, que é a questão dessa crise energética, né? Os preços do petróleo dispararam, né? É uma questão que não é só brasileira, é mundial. O preço do petróleo disparou. Só neste ano a alta já foi de 60%. Se a gente pegar dos últimos 12 meses, é 100% de aumento do preço do petróleo Brent. Mas não foi só o petróleo, subiu o preço do gás natural, o preço do carvão disparou, e as consequências são enormes, né? Para o mundo e para o Brasil. Né? Quer dizer, já se fala claramente que a economia chinesa vai desacelerar por causa disso. A gente sabe que está tendo apagão, está tendo redução de produção em várias regiões da China por causa da escassez do carvão. Na Índia, a mesma coisa está acontecendo, na Europa, os preços subindo, afetando também a produção nos Estados Unidos. Então, a gente tem. Se for pegar a energia, né, Elton, pegar de onde é que ela vem? O carvão, o petróleo, o gás, não tem muito para onde fugir. Né? Quer dizer, a gente tem um problema aí geral, né, de abastecimento que está se manifestando nessa alta de preços no mundo e no Brasil. Então, eu começaria aqui, Helder, puxando por você aí. Vamos começar a falar primeiro um pouquinho da situação internacional, o que levou a isso, qual é a perspectiva em termos de duração disso aí, para depois a gente trazer para o Brasil. Né? Ok, Francisco Eduardo, caro amigo, obrigado aí mais uma vez para o Grupo de Conjuntura, informar os seus ouvintes que eu estou com a carteirinha de sócio honorário na validade, em dia, então é sempre um prazer estar aqui trocando ideias, né, com vocês. Bom, o tema é absolutamente da hora, né? Eu não tenho a menor dúvida que a gente está vivendo um choque de preços de energia, né? Não é nem um choque de petróleo, um choque de preço da energia, a gente já vai falar, como você acho que já bem pontuou na introdução, a gente não sabe a duração, né? Se é um choque de curto prazo, médio prazo, etc. Mas, evidentemente, como você bem falou também, o preço do petróleo, comparado a 365 dias atrás, dobrou, né? 99,5% de aumento. Né? Hoje bateu $83, e há um ano exatamente atrás estava 41 e pouco. Né? Então, temos também na Europa um aumento num prazo também muito curto. No último mês, os preços do gás natural subiram demasiadamente, mais do que dobraram. Né? E nos Estados Unidos, que tem um preço diferente, porque, ao contrário do petróleo, o gás não tem um preço internacional, tem mercados continentais, regionais. Nos Estados Unidos, o marcador de referência do preço do gás, que chama Henry Hub, estava há um ano atrás $2 pela unidade de comercialização, que é 1 milhão de BTUs, né, e agora está mais de 5. Então, a gente está num momento de tentativa de recuperação econômica na economia mundial, bem sucedido em muitos países em função da vacinação, mas esse processo, obviamente, desorganizou as cadeias produtivas de todos os setores, né, do setor industrial, etc., e da energia também não é diferente. Né?
Acho que todo mundo tem a ideia de que energia basta ligar a tomada e no prazo curtíssimo a oferta vai acompanhar. Não, tanto nos Estados Unidos, com óleo e gás não convencional, esse processo está demorando também mais do que se imaginava. Muitos dos pequenos e médios produtores, alguns deles quebraram durante a pandemia. Então, estamos tendo um processo lento de recuperação, mais lento do que a exigência da demanda, né, de recuperação da oferta, de modo que hoje a grande preocupação no hemisfério norte é que a gente está entrando lá no hemisfério norte no período de inverno, né? Então esse ajuste que poderia vir da oferta vai acabar encontrando uma demanda que sempre aumenta por conta da sazonalidade do inverno a partir do mês de novembro, né? Então muitos analistas, colegas de outros países, etc., acham que, pelo menos até o final do inverno, né, a gente ainda vai viver uma situação crítica que arrasta aí, não quero nem entrar na seara de vocês, mas que arrasta a inflação para o processo de recuperação e, em alguns casos, até afeta o ritmo de recuperação que seria esperado na saída da pandemia. Pois é, Alder, a nossa ideia, nossa, que eu estou dizendo, não, nossa cultura, acho que é um geral dos economistas, dos governos, é que, bom, uma vez vencida a pandemia, é um pouco de força de expressão. A pandemia a gente sabe que ainda não terminou, mas a gente está com a vacinação muito avançada, a economia está voltando. Então, a gente achava que era principalmente uma questão de demanda, né? Então, a economia volta, você pode voltar a produzir, vai produzir o que a demanda permitir. E a gente descobre, de repente, que existe um problema de oferta, né? Isso aí a gente já tinha visto um pouco no caso da indústria, mas agora a gente está vendo também nessa questão central, que é a energia. A oferta não volta assim, num estalar de dedos, né? E você estava mencionando agora, aí se junta a questão do inverno europeu, etc., etc. Enfim, nós temos, então, pensando nessa conjuntura que você descreveu aqui muito bem para a gente, né, nesses problemas energéticos internacionais, que o impacto, agora pensando aqui um pouco mais sobre o impacto no Brasil, né, na economia brasileira, primeiro tem a questão da desaceleração mundial. Então, está ficando claro que o mundo vai desacelerar. A China já vai desacelerar, a Índia, a Europa e os Estados Unidos, obviamente, também vão crescer menos do que se esperava, uma restrição de oferta de energia, combinada agora com esse último ponto que você colocou, que é a inflação, o impacto inflacionário. A energia ela entra em tudo, né, em todos os produtos, ela tem um peso enorme no processo inflacionário, né? Então, um choque desta magnitude que nós estamos falando aqui, petróleo subindo 100% em 12 meses, o gás disparando, carvão na China, etc. Essa questão inflacionária ela acaba tendo um efeito negativo adicional, seja porque corrói renda das pessoas, né? Então, corrói poder aquisitivo, isso atrapalha a economia, seja porque acaba levando, de uma maneira ou de outra, a uma reação por parte dos governos, dos bancos centrais, que acabam antecipando subida de taxa de juros, etc., mesmo sabendo que é um choque de oferta, etc., mas com a inflação subindo muito, eles acabam subindo os juros. Isso é mais um fator que atrasa a economia, né? Então, pensando aqui, vindo aqui para as nossas terras, né? Para as terras brasileiras, quer dizer, a gente tem esse impacto negativo da desaceleração mundial, que afeta, e tem um impacto sobre a inflação, sobre os preços aqui dentro. Em particular, agora, vamos aqui explorar um pouquinho, em particular, o preço da energia, né? Tanto o preço dos combustíveis, do gasolina, etc., mas também do gás. Você falou agora há pouco que o gás o preço é mais determinado
regionalmente. Então, mas antes, aqui na nossa conversa, antes de começar esse podcast, você fez referência também ao fato de que o aumento do gás, principalmente o gás liquefeito que a gente importa, acaba também influindo aqui, né? Como é que a gente, como é que a gente pode pensar esse impacto aqui nos preços na verdade, de todos os energéticos aqui no Brasil? Como é que Sem você vê isso? dúvida, acho que a preocupação é mundial. Só o último comentário sobre o Mundial, hoje está na imprensa na Europa, que vai ter uma reunião essa semana, até o final de semana, em Bruxelas, onde não foi muito detalhado, mas a ideia é de que uma caixa de ferramentas seja colocada à disposição dos governos, ou seja, novos mecanismos para tentar controlar, amortecer esse aumento, esse decorrente desse choque, né? Eu quero sublinhar que a gente está no meio de um choque de preço da energia, vai acontecer. No nosso caso, né, a gente pode segmentar um pouco, primeiro começando do setor elétrico e depois falando dos combustíveis e derivados de petróleo, né? Como a gente estava falando, o preço do gás disparou, né? Então, tem também o reordenamento de contratos, etc. O Brasil importa muito gás natural, que a gente chama liquefeito, né? Para que o ouvinte possa ter ideia, né? Quando se importa da Bolívia, vem por gasoduto, a conexão é terrestre, mas se você importa de um outro país, Argélia, Catar, essa importação é feita por, né, navios, né? Navios especiais, que trazem o gás liquefeito e aqui ele é regasificado. A gente tem as três, digamos assim, principais unidades de regasificação aqui no Rio de Janeiro, na Bahia e no Ceará. E a gente sempre conta com esse gás para, por ser mais flexível, por ter muitas vezes até contratos de spot, etc., para o suprimento de gás das termoelétricas, né? Neste momento, né, todas as termoelétricas estão rodando em plena capacidade, né? Então, a gente já tem a crise hídrica, já está pagando mais caro pela, pela, pelo, pela eletricidade que vem das termoelétricas, e comparado com o mês passado e comparado com o mês seguinte, a tendência é que haja uma repercussão ainda maior no preço da eletricidade. Então, de novo, né, a gente sim vai ter que ter alguma ideia diferente do que está sendo pensado por hora no governo. O governo Bolsonaro é muito marcado pela desorganização, soluções improvisadas, etc., né? Boa parte das questões que estão associadas a esse problema do setor elétrico poderiam ter sido antecipadas, coordenadas de outro modo, e agora a gente está aí realmente à mercê e depender aí de um regime pluviométrico melhor do que o que a gente teve, por exemplo, no ano passado. Então, desse ponto de vista, o cenário é negativo, o preço do gás lá fora, dado que a gente importa gás para geração termoelétrica, tende a se repercutir aqui. No caso dos combustíveis, então aí a gente tem o preço do petróleo que subiu muito, tem uma regra de precificação, ainda que não seja transparente, da Petrobras, mas que alinha o preço ao mercado internacional. Mas eu já falei aqui em outras ocasiões, em outros podcasts, que a situação, principalmente da transmissão dos preços ao longo da cadeia até o consumidor final, no Brasil, ela é feita de forma muito desorganizada, né? Então, nunca resiste à simultaneidade de um choque de preços de petróleo e câmbio. Então, já falei isso aqui outras vezes, a gente viveu esse primeiro semestre, esse início do segundo semestre, exatamente nessas condições, e aí a gente tem impactos realmente muito altos, muito perversos
porque, além da inflação, né, boa parte da população depende, no caso de um combustível em particular, que é o GLP, né, obviamente, que isso poderia ser objeto de uma política pública, social, mais bem organizada, e não essa situação de improviso que a Pois é, gente tem nesse Helder, quer momento. dizer, quando um choque dessa magnitude acaba gerando, óbvio, reações na sociedade, no ambiente político, etc. E a gente sabe que simplesmente sentar em cima dos preços é a pior política. Não, vou congelar, vou deixar, isso aí já deu errado muitas vezes. Mas, e a gente já conversou aqui em outros podcasts, né, há possibilidade, obviamente, de você suavizar esses movimentos. Nem sobe tanto quando o preço lá fora sobe o dólar, nem cai tanto quanto. Enfim, e aí você suaviza isso aí, acho que dá uma maior previsibilidade e mesmo evita, quer dizer, esses momentos em que a coisa fica muito crítica, inclusive para o consumidor, né? E, em termos dessa suavização, né? Como é que a gente, hoje, como é que você vê, por exemplo, possibilidades de agir nessa Existem, na direção? verdade, muitas possibilidades, né? Algumas, por Não há dificuldade técnica de desenhar um mecanismo de amortecimento, é, principalmente nos momentos de alta de preços do petróleo. Vários países têm esse tipo de instrumento. Para a gente falar de um aspecto que tem um reflexo de natureza positiva do aumento do preço do petróleo, né, e que tem a ver com essa questão que você falou, é que, obviamente, a arrecadação de royalties e participações especiais ela aumenta muito, né, quando o preço do petróleo aumenta, dado que o cálculo dos royalties se baseia na produção, no preço do petróleo Brent e na taxa de câmbio. Então, comparativamente ao ano passado, a gente tende a ter aí, só de royalties, cerca de mais 25 bilhões de arrecadação. mais, 25 bilhões A seria um mais, excesso o delta alto. ano passado foi 23, a gente pode vir a ter aí quase 40 e poucos e tal. Então, assim, uma das maneiras, por exemplo, é usar uma parcela desse aumento, né? Porque quando aumenta o preço do petróleo, aumenta a arrecadação. Esses são valores que são, normalmente, de recursos extra-orçamentários, porque quando se desenhou o orçamento lá atrás, né, a tendência é ser mais conservador, então você teve um benefício Claro. desse delta. Por que não usar uma parcela desse delta para ter um fundo, para amortecer, etc., e para tirar o impacto, sobretudo na inflação, né? Então, a gente tem um peso elevado da gasolina, do GLP, etc., nos índices inflacionários, e realmente um desenho desse tipo que eu tracei aqui, meros princípios básicos, mas não necessariamente seria algo dessa natureza, mas, de novo, não há muita dificuldade desde que haja um bom planejamento, uma boa visão de política pública e boas diretrizes de política energética e social, né? Porque a energia está aí no centro dessas questões. No caso do ICMS, de impostos em geral, também poderia ter algum tipo de desenho, né, que também tornasse menos procíclico, né, o, enfim, Do mesmo modo, porque os estados também, como a cobrança é ad valorem, chama, né? Tem um preço de referência, cada estado tem uma alíquota de ICMS, mas é em cima desse preço de referência que é calculado. Quando o preço sobe muito, obviamente a arrecadação também sobe muito. De novo, não seria possível pensar
em uma contribuição desse delta para um determinado fundo, né? Então, existem várias soluções. Além disso, a gente tem um instrumento que foi criado, foi a CID, né? Que, na realidade, quando foi criada lá em 2000, era pensada como um amortecedor de flutuações, etc. Mas raramente foi usada para isso, e a gente acabou não tendo, de fato, um mecanismo desse tipo, que, por fim, né, que acaba não resistindo a momentos. Né? A gente tem muito efeito perverso, dada a situação atual da estrutura de precificação da Petrobras e das questões de transmissão desse preço ao longo da cadeia, quando tem simultaneidade de aumento do preço do petróleo, e agora foi forte, com desvalorização cambial, né, a gente acaba tornando evidente, né, que há necessidade de se revisar esses mecanismos. Helder, é esse tipo de solução que leva, né, ao amortecimento, a uma suavização aí dos preços, etc. Isso aí é praticado em outros países? A gente tem, enfim, os preços lá também, em outros países também são. Não é difícil coletar exemplos dessa natureza. Existem exemplos. De usar sobretudo, a estrutura de tributos para fazer esse amortecimento. Além disso, né, aqui, como a Petrobras tem o monopólio do refino, ela é o price maker. Né? Então, em outros países, né, o fato de você ter mais agentes muitas vezes faz com que a periodicidade dos reajustes que cada um faz não seja coincidente. Se for coincidente, é cartel. Né? Então você tem um jogo que vem também pelo lado concorrencial que faz algum tipo de diferença. Mas isso não significa que a gente não poderia ter um regime distinto do que a gente tem hoje, onde seria preservada a ideia de alinhar os preços da Petrobras ao mercado internacional. Alinhar não significa reajustar toda semana, etc. E tal. E também ter os ajustes relacionados com os amortecedores. Os amortecedores endógenos, essa é uma coisa que já funcionasse automaticamente. Exato. Helder, ótima conversa, super esclarecedora, esse tema quentíssimo do momento. Queria te agradecer muitíssimo. E eu acho também que se essa crise continuar, se for até o fim do nosso verão, do inverno deles, talvez a gente tenha que voltar a conversar sobre isso aqui. Com certeza, vai ser um prazer. Depois vou cobrar a minha remuneração, que quando a gente estava no regime presencial era o cafezinho expresso do grupo de conjuntura, já deu até aqui na minha conta uns 5 ou 6. Tá certo, Helder. Um grande abraço. Ficamos por aqui, então. Até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.